A cultura tem papel fundamental na educação e no desenvolvimento da humanidade. No programa de hoje, nós vamos entender como as leis de incentivo podem apoiar projetos nessa área e fomentar o mercado, proporcionando assim o crescimento pessoal de milhões de brasileiros. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são Eduardo Nascimento, secretário executivo da Comissão Carioca de Promoção Cultural, gestor da Lei de Incentivo à Cultura do município do Rio. Adriana Areas, coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Seres, que apoia projetos culturais. E Leandro Pedro, ator, arte-educador e contador de histórias. Muito bem-vindos ao programa. Eu queria começar perguntando aí para os três, como é que as leis de incentivo contribuem para projetos na área de educação? Olha, essa interface entre cultura e educação, ela é primordial, né? Nós acreditamos que a cultura é um dos elementos do desenvolvimento humano, alguns chamam de pilar da sustentabilidade. Então, esse meio de campo, cultura e educação, no desenvolvimento de projetos, é muito importante. Lá na Lei de Incentivo do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de projetos que acontecem dentro de unidades escolares, públicas e privadas, como também de metodologias participativas, tanto nas mais diversas linguagens artísticas e culturais. Porque é muito difícil dissociar, né, a cultura da educação, elas caminham juntas. Então as leis de incentivo, elas beneficiam tanto projetos na área de educação, quanto projetos na área cultural. Leandro Pedro tem vários projetos aí nesse sentido, já foi beneficiado. Como é que é esse processo, Leandro, e a importância dele? As leis de incentivos, né, para os projetos tanto educacionais quanto culturais, eles são essenciais hoje para existir, porque o que a empresa pode doar como parte de imposto, ela pode ela pode destinar a um projeto cultural. Isso, o nosso amigo até pode falar melhor sobre isso. E quando você tem esse fomento, né, você consegue trabalhar de forma muito melhor e muito mais facilmente com as ações culturais. Então, assim, a lei de incentivo pra gente que nós somos produtores, ela tem uma importância ímpar, né? Porque às vezes a única verba que vem dos projetos, às vezes vem da lei de incentivo, né? Que não é às vezes também gera uma dúvida na população do que é, de onde vem esse dinheiro é nosso, esse dinheiro não é nosso, de quem é esse dinheiro, né? E quando a gente tem esse imposto que a empresa cede para um projeto, ela beneficia toda uma gama de pessoas, né? E tanto essas pessoas, outras, né? Porque vocês trabalham em comunidades muitas vezes de baixa renda. Totalmente, sim. Então, são projetos, às vezes, que o público fim não tem condição de pagar. Então, quem vai financiar esse projeto é uma ação via lei de incentivo, por exemplo. Tem esse lado do interesse público, né? Sim. A gente lá no ISS do Rio de Janeiro, a gente tem diversas ações, o Livro nas Praças, o Cidadão Futuro, enfim, ações nas mais diversas linguagens, né? A gente tem, no caso do Rio de Janeiro, 19 áreas de atuação. Eu estou falando do folclore multiplataforma. Nossa! Então, bibliotecas, né, cinema, audiovisual, música, dança. Então, essas mais diversas linguagens, muitas delas acontecem tanto em unidades escolares, como trazendo público de escola para outros equipamentos culturais também da cidade, né, e fazendo essa troca. Isso é muito importante. Adriana, você trabalha exatamente fazendo essa seleção. Como é que, vamos lá do início, como é que a empresa, o que motivou a empresa a apostar nesses projetos e se beneficiar da lei também? Sim, o Grupo Seres já é um incentivador de projetos sociais e culturais há mais de 20 anos. E com a lei veio para motivar e engajar mais as empresas que já trabalhavam antes com esses incentivos. E hoje, as empresas, né, se candidatam e nós temos lá uma verba liberada pela prefeitura, através da lei, e aí a gente distribui essa verba para os nossos projetos sociais, como culturais. Como é que é feita essa seleção? Essa seleção vem da própria lei. Existe lá uma gestão, né, municipal
que faz essa seleção. Então, ela diz para que as séries tem lá numa ordem, um exemplo, de R$100 mil, ela pode investir 30 mil, um exemplo. Então, quem faz essa seleção é o próprio órgão gestor da lei. Então, a gente recebe, né, a autorização para trabalhar com essa verba, e aí existem empresas, existem ONGs, assim como o Favela Cria, né, que é o projeto do Leandro. Ele se candidata e apresenta o projeto e a empresa seleciona. A gente sempre apoia projetos sociais, culturais, porque a gente passa a fazer parte de uma sociedade em geral. Sim, com né? certeza. Principalmente trabalhar com esses grupos que são menos privilegiados, né, que são as crianças, os adolescentes, carentes. Então, por isso que a gente é muito engajado em relação a incentivar isso. Eu acho que a responsabilidade social da empresa, a postura da empresa é muito importante. Sim. Né? A gente tem lá um nosso certificado, assim, empresa parceira da cultura. Então isso é muito bacana. Né? A lei de incentivo do Rio de Janeiro, né? Ela é um modelo considerada por muitos a melhor lei de incentivo municipal. A do ISSS. ISS. ISS. Imposto sobre Serviço. Estou pensando na Previdência. É a lei 5.553, não é isso? Isso, né? Essa lei, acho que ela é um bom exemplo, porque ela é fruto de um processo participativo. Né? Antes de estar do lado de cá, na prefeitura, eu estava no legislativo fazendo toda essa articulação e elaboração jurídica e pública em relação à lei. Eu estava na Câmara Municipal, na Comissão de Educação e Cultura, e foi um processo participativo a 6 mãos. O que são 6 mãos? Né? O legislativo, o poder público, o executivo municipal e a sociedade civil. Diversos grupos de artistas, produtores, dos mais diversas linguagens e tamanhos, que a gente está falando de grupos que fazem uma ação social pequena. Por exemplo, a gente teve junto da lei o Diller Trindade, que é do cinema, que faz Xuxa Trapalhões, grande, né? Você teve representatividade aí de vários setores. Isso é muito importante para elaborar uma lei. No processo de elaboração da lei, então, assim, foi um trabalho árduo, no qual nós passamos por 2 secretários de cultura, na época, em 2012, teve a participação do secretário Calil, depois do secretário Saleitão, né? O prefeito Eduardo Paes, na época, participou ativamente desse debate, né? Que foi conduzido na época, o vereador Messina, que hoje está na Casa Civil, foi o cabeça desse processo, dessa interação, dessa concertação dessas vozes, que hoje tem esse instrumento. Né? E que qual é uma coisa importante, né? A lei, diferente do passado, ela não tem uma intervenção do poder público dizendo como vai ser feito. Né? Ela estabelece o modelo de operação na qual as empresas se inscrevem, né? Ela é determinada por lei, tem um período que os projetos culturais se inscrevem, depois as empresas se inscrevem, e você tem um espaço de livre negociação entre os produtores culturais e as empresas, e aí, nesse quesito, as empresas escolherem os projetos que mais se afinam com a sua linha de atuação. Sim, sim. Né? E aí alguns vão preferir mais uma área do que outra, tem esse projeto. E, além disso, nós também fazemos algumas ações para incrementar esse processo. Né? Nós fizemos um processo pelo 2º ano, que foi o Circuito Mais Diversidade no Incentivo Cultural, que foi um curso de capacitação a produtores em todos os territórios do Rio de Janeiro. Para saber como é que escreve direitinho, porque tem todo um formato que o produtor cultural tem que escrever ali para ser aceito. A gente teve aí Zona Oeste, Zona Norte, região de Jacarepaguá, Isso Centro. é super importante. Tivemos pelo 2º ano, no nosso 1º ano nós tivemos 920 inscritos, um curso longo, e para mim um símbolo foi Dona Nancy, 80 anos, fundadora do Renascença Clube, né, que é um símbolo da cultura afrodescendente do Rio de Janeiro. Ela participou do curso, foi lá 2 dias de estudo e conseguiu fechar um projeto de apoio para o grupo Olha, que legal. Né? Desafio, a gente estava falando agora como é que escreve o projeto para apresentar, para ter direito ao benefício. Grandes desafios para o produtor cultural nesse sentido? Primeiro, assim, eu acho que qualquer um deveria poder escrever projetos para a sua comunidade, para a sua escola. Se o professor quiser escrever um projeto para a sua escola, ele pode fazer isso. Então, assim, o professor tem uma ideia fantástica de um projeto extracurricular, né? Não é impossível, existe o formulário no próprio site da Secretaria de Cultura, e uma vez que isso está preenchido, então você precisa pensar coisas simples: objetivo, justificativa e como ele vai funcionar, o seu projeto. Depois disso, se você tem uma empresa que você conhece, alguém de uma empresa que possa patrocinar, envie o seu projeto primeiro para essa empresa,
quer dizer, depois de preencher lá na Secretaria de Cultura. Porque o tempo que você envia para uma empresa, como o Grupo Seres, ou uma Petrobras, ou seja lá qual empresa qual for, é o tempo da Secretaria estar dando ok, dar a chancela, porque a Secretaria tem que dar uma chancela para o seu projeto. Assim, olha, esse projeto é um projeto cultural, é um projeto educacional, é um projeto bacana, ele pode ser incentivado. Adriana, me diz uma coisa, a gente sabe que o Grupo Seres, ele apoia projetos culturais, e aí também uma pergunta para o Eduardo, para vocês dois. Por que algumas empresas não apoiam? Como é que tem sido aí para o Eduardo a aderência das empresas? Porque, na verdade, elas ganham isenção, não é isso? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, antes dela... Tecnicamente é importante a gente entender um pouco os conceitos, né? Uns falam de doação, quer dizer, no caso da lei de incentivo à cultura do Rio de Janeiro, quer dizer, são de projetos culturais e projetos, no caso do que a gente está falando de educação, projetos culturais que têm essa embocadura, esse viés na cultura, né? Não é necessariamente educação propriamente dita, sala de aula, mas projetos culturais com esse viés, né? Como funciona a lei? Né? As empresas que prestam serviço na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, imposto sobre serviço, elas podem destinar 20% do total do imposto que elas têm que pagar ao município. Ou seja, então se o Grupo Seres ele paga R$100 de ISS, ele se inscreve e pode destinar 20% desse valor para a lei de incentivo. Então, assim que ele funciona. Ele ganha essa isenção para aplicar exatamente no projeto. Não é isenção. Ele direciona parte é que a gente chama de isenção. Isenção da impressão que não paga nada, exatamente, né? Ele continua pagando. E, na verdade, só que ele direciona a verba para o pessoal do projeto. E o grande elemento de incentivo às empresas é você fazer várias ações de uma tacada só. Uma delas, você está em regularidade com seus tributos municipais. Né? Você tem que estar pagando ISS, a empresa que não paga não pode participar. Claro. E aí, além disso, você pode pegar parte desse recurso do que você já está pagando, ou seja, não é o dinheiro que você vai usar da empresa, é parte desse recurso, e investir em cultura. E em terceiro, você ganha em marketing cultural em relação a isso. Com certeza. Diferente das outras leis, da estadual e da federal, onde tem a modalidade onde a empresa bota o dinheiro dela. Né? No caso do ISS, para a empresa é uma das melhores leis, porque você está falando de um recurso no qual a empresa já vai ter que pagar. Sim. Então ela já tem que pagar o ISS, então ela pega pedaço. E como é que está a aderência das empresas em relação a isso? Olha, a gente tem havido um número crescente. Ano passado nós tivemos no edital de 2017 o maior número de inscrições, o maior número de inscrições de projetos, o maior número de inscrição de empresas e o maior número de projetos incentivados, 251. Entendeu? Tivemos 1.441 projetos inscritos, 680 empresas habilitadas, quase 900 inscritas, porque tem uma diferença do número de empresas que se inscrevem para o número de que elas são habilitadas. Você tem essa diferença de alguns critérios técnicos aí na apuração. E conseguimos ter um número de projetos incentivados maior desde o começo da lei, 251. Que o começo da lei foi em? 2013. 2013. A lei foi aprovada em dezembro e ela foi sancionada em começo de 2013 e os editais a partir daí, a nova lei, porque o Rio de Janeiro tinha uma lei anterior de 1992, da nossa querida e saudosa vereadora e atriz Neuza Amaral, que era um outro modelo de operação de lei de incentivo, que era diferente. E a lei atual ela vem no sentido de apresentar um 2.0 desse modelo anterior. Adriana, você falou, existe, tudo bem, a seleção lá, que é a própria lei, pela própria lei, e aí existe pessoal que chega até a sua empresa apresentando projetos. E aí, se você tem dois projetos semelhantes ou que atuam naquela determinada área especificamente, quais são os critérios que vocês utilizam para fazer essa seleção? Conforme o Eduardo falou, a conta já está paga. É uma forma que a empresa tem de se manter regular, né, com as suas obrigações, mas o fato da gente ter a oportunidade de distribuir um pouco dessa verba para um projeto social, cultural, e isso é um presente. Por quê? Você vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. Né? E como que o Grupo Seres seleciona? Hoje a gente patrocina o Museu da Vida, que o Museu da Vida tem um projeto maravilhoso que cuida de crianças e adolescentes carentes.
Lá eles promovem a cultura. Grandes parceiros lá da João do Cruz, Fundação João do Cruz. Exatamente. Geo Cruz. Isso. Além disso, a gente também, através da ANAPEC, a gente também incentiva o IFF, que tem um projeto maravilhoso também, que assiste as grávidas, crianças e adolescentes que possuem alguma doença rara ou de risco. Então, a gente seleciona, assim, dessa forma. Também apoiamos a Julieta de Serpa, porque também tem um projeto muito legal em relação a shows. E fora a lei do ISS, a Ceres também, o Grupo Ceres, ela apoia, como a Favela Cria, pontualmente, o Campo Mangueira também. Então, a seleção a seleção vem daquele que a gente tem uma sensibilidade maior que precisa. Qual é a carência da nossa sociedade, do nosso município. Então, é dessa forma que a gente seleciona. Uma coisa que eu sempre digo assim para os amigos que são produtores, assim, cara, alguns ficam assim, Leandro, não consegui escrever na lei de incentivo, achei difícil. O que eu faço agora? Envia o seu projeto para a empresa. Porque às vezes a empresa ela nem quer patrocinar via lei de incentivo, mas ela tem um interesse em um patrocínio direto, né? Direto, porque às vezes interessa para ela o marketing, interessa para ela o local, porque às vezes a empresa está num local e ela quer que aquelas pessoas daquela comunidade onde a empresa está sejam assistidas de alguma forma com teatro, com atividades extracurricular, como esporte. O público que vai ser o público que vai ser. Exatamente. Então, assim, existe o fato de de você conhecer uma empresa, envia seu projeto para essa empresa que ela pode ser um grande apoiador do seu projeto, independente se for pela lei de incentivo ou se for por patrocínio direto. Então, assim, muitas empresas querem apoiar projetos, algumas não recebem porque o produtor ou o educador tem medo de enviar. E quando elas recebem, é comum, assim, claro que assim, ter o acesso é sempre muito chato, né? Fazer todo esse contato com a empresa é muito sacrificante, a gente sabe, a gente como produtor a gente sabe. Mas quando elas recebem, elas veem que é um projeto bacana, que elas sentem que é um projeto bacana, eles ficam sensibilizados, eles querem apoiar. E que departamento mandaria para RH, marketing? Aí quem responde... O que o Leandro colocou agora há pouco é muito interessante. Não existe um canal, um departamento. Eu acho que se você tem um acesso a um funcionário da empresa, independente do departamento, como exemplo, nós temos lá o nosso RH aberto. Então, se um funcionário, independente do departamento, apresenta para a gente um projeto, mesmo que ele não esteja lá sendo apoiado pela lei do ISS, a gente analisa. E foi um exemplo do Favela Cria. Então, o Favela Cria tem os benfeitores, né, que nós recebemos pelo WhatsApp um template do projeto. Assisti os vídeos, fiquei encantada com o projeto. Então, vamos lá, vamos em frente, seguir aí para incentivar esses caras que estão trabalhando aí para mudar, fazer a diferença em relação à nossa sociedade. E aí foi aí que a gente criou essa parceria. Sim, e não foi uma parceria, por exemplo, via lei de incentivo. Foi uma parceria direto com a empresa que está apoiando, que está olhando, que está vendo, que quer que esse projeto aconteça. Então, por isso que eu sempre digo assim, cara, às vezes tem professores que me procuram assim, Leandro, eu tenho um projeto muito legal com o meu aluno que acontece dentro, o que eu faço agora? Eu não tenho mais condição nem de comprar, sei lá, o material. Cara, pede apoio para a empresa. Envia, porque as empresas às vezes têm muito interesse no que está acontecendo ali. Isso também, às vezes, para a própria empresa, aquilo também é uma pesquisa, né? Sim, então, a gente teve, por exemplo, muito com empresas de papelaria. Então, para eles era muito importante saber como as crianças agiam, por exemplo, com determinado material. Então, isso, eles davam pra gente o material e, em contrapartida, a gente dava pra ele o que a gente fornecia para a pesquisa dele. Olha só. E, Dani, como exemplo, posso também, assim, dividir a experiência que a gente tem lá no Grupo Ceres. A gente fomenta isso, essa cultura dentro da empresa. Então, a gente realiza campanhas internas também. Cultural, social. Então, isso incentiva... Como é que são essas campanhas? Essas campanhas a gente recebe algumas vezes indicação dos próprios funcionários. Eles apresentam para a gente a instituição, a gente já apoiou, incentivou ONG, asilo, a gente faz campanhas de agasalho, olha que barato, doação de sangue, medula. A gente acabou de apoiar uma do INCA, da Páscoa.
Então, a gente faz campanhas internas. E, então, os nossos funcionários, o nosso time, eles já ficam sensibilizados e engajados já com isso. Então, não ficam só esperando a lei, o incentivo. Então, o Grupo Séries, ela já faz isso no seu DNA. Isso é genial, Um parabéns. exemplo a ser seguido das empresas. Exemplo a ser e aí, antes de eu passar para ele, porque eu quero saber dessa questão dos prazos, retorno que vocês têm disso em relação à responsabilidade social, em relação à imagem da empresa. A gente fortalece a nossa marca, né? Porque no momento que a gente se envolve num projeto, que a gente está engajado, a gente tem toda aquela ação de marketing, relacionamento. A gente fortalece os nossos laços com os nossos clientes, porque aí a gente utiliza também os nossos canais de relacionamento, de mídia, newsletter, o site, comunicados. E como nossa abrangência é de norte a sul, a gente tem 4 filiais e nós temos clientes e funcionários em todo o Brasil, então isso pulveriza, dimensiona bastante. É o que eu falei para o Leandro, o Favela Cria foi lá para Salvador, esteve lá através dos nossos canais. Eu acompanho, vejo que viaja, faz muita coisa bacana por esse Brasil. Hein? Então é dessa forma, a gente fortalece a nossa imagem, a gente também motiva os nossos funcionários, porque todo funcionário gosta e gostaria de trabalhar numa empresa que se preocupa com a parte social, cultural, o desenvolvimento de pessoas em geral, né? Então, o benefício vem desses retornos. Essa é uma bela iniciativa, um belo exemplo do grupo. Parabéns. Obrigada. Vamos encaminhar a nossa empresa parceira da cultura. Né? A gente tem outros parceiros que têm uma ação, por exemplo, na parte de usar a lei de incentivo para projetos de endomarketing, né? Do ponto de vista cultural, das ações de dentro da empresa. Então, a gente tem algumas instituições importantes que têm feito esse tipo de ação. Inclusive, isso cresceu de uma maneira, né? Por exemplo, do que era um simples auditório na empresa, numa determinada região da cidade, eles quererem se transformarem quase que num centro cultural e querer ter parceria com outros atores para poder criar uma sinergia ali. Então, isso é bacana. Quer dizer, então, determinadas ações que esse grupo faz, por exemplo, eles usam a lei de incentivo para essas ações de endomarketing da ação institucional e empresarial deles. É uma outra vertente. A gente aprende em comunicação que um dos principais, todos os públicos são importantes, mas o público interno talvez seja um dos públicos mais importantes ali de uma empresa. Porque se a gente escuta um funcionário falando mal da empresa, você vai acreditar plenamente. Claro. Se você escuta um cliente, você fica, será que não é? Mas um funcionário, alguém que vive na empresa, que trabalha na empresa, está falando mal da empresa, está dizendo que a empresa não é bacana, claro que eu vou acreditar. Quantas vezes a gente escuta? Não, eu conheço fulano que trabalha lá dentro, aí me disse que não é legal. É uma opinião muito forte. Sim, com certeza. Para encerrar, Eduardo, eu queria que você falasse dessa questão de prazos, essa questão mais burocrática mesmo. Não, mas as regras que são fundamentais. Que são fundamentais. Na verdade, são uma conquista dos grupos culturais, dos produtores culturais em relação ao passado, onde o modelo anterior não tinha essa pré-determinação, e hoje um dos sucessos da lei é que ela é pré-estabelecida, né, ano a ano ela acontece. Então, por exemplo, as pessoas, quando é que vai abrir o edital do INSS? A gente, olha, como todo ano, dia 1º de maio. Entendeu? Você sabe, então, maio já é o período de inscrição dos projetos. Fica quanto tempo aberto? Um mês. 30 dias, né? Em maio é aberto o edital dos produtores culturais, agosto é aberto o edital das empresas, né? Outubro a gente dá o resultado das empresas habilitadas, né? E dezembro é o prazo que a gente chama dos casamentos, 15 de dezembro, quando fecha o casamento entre a empresa e o projeto. Certo. Vocês ficam ali no meio, fazendo esse casamento, ou o casamento ele ocorre fora das vistas de vocês? Uma vez que já vai ter as empresas credenciadas e as pessoas habilitadas. A nossa função é meio que ser uma espécie de Tinder da cultura. Entendi. Incentivar esses casamentos. Então, a gente, do lado do produtor, como eu falei, a gente fez essa coisa do curso para capacitar e ampliar a participação dos produtores culturais dos territórios da cidade. A gente está falando de Sepetiba ao Leblon. Sim, né? sim. Do outro lado, a gente já fazia o circuito que são as rodadas de negócio, que é o encontro das empresas
com os produtores culturais para que você tenha ali uma rodada de negócio, saia um casamento ali. Sempre tem agora, todo ano, essa rodada? A gente está fazendo. O que a gente vai fazer de novidade? Nós fizemos ano passado, no circuito de capacitação edital, uma capacitação em empreendedorismo e profissionalismo, né? E tivemos a ação de algumas pessoas importantes, tivemos a parceria do SEBRAE, do CRAB, lá do Centro de Referência Artesanato e Economia Criativa do SEBRAE. Nós vamos fazer agora, antes de dezembro, um outro circuito para os projetos que forem habilitados, no sentido de captação de recursos. De você preparar os produtores culturais para essa relação de patrocínio. Então, nós temos, né, com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, temos o SEBRAE, tem alguns profissionais que nós temos que nos passando fazer esse curso de preparação dos produtores. Quer dizer, quem não se arrumar nessa rodada de negócio... A rodada de negócio é antes, a gente vai fazer mais cedo. Sim, a rodada no final. Além disso, nós vamos fazer a rodada de negócios em novembro, né, que é a coisa. Mas agora, em julho, nós estamos fazendo um circuito, nós, né, CCPC, né, e a Secretaria, vamos conversar com as entidades empresariais, Firjan, FEComércio, e vamos trazer também as entidades, associações comerciais e industriais dos bairros da cidade, né, da Zona Norte, da Zona Oeste, para trazer estas empresas que atuam nos territórios, porque essa é a sua preocupação em relação do entorno, né, das empresas. Então, a gente teve, por exemplo, uma pessoa que chamou a gente para falar com a Associação Comercial e Industrial da Pavuna sobre a lei de incentivos. Isso é um exemplo bacana. Tem data de validade? Tem. Os projetos culturais, quando eles são aprovados, eles têm o ano da aprovação dele e mais um ano automaticamente de validade. Certo. Ou seja, são 2 anos para conseguir esses recursos. E você pode, no final do segundo ano, pedir a prorrogação por mais um ano. Ah, ótimo. Então você ótimo. tem um espectro. Quer dizer, aí vocês estão dando aí várias oportunidades, capacitando de um lado, capacitando do outro, promovendo esse encontro, que é essa rodada de negócio, e independentemente disso, se não acontecer, se a pessoa não participar dessa rodada, ela também tem a possibilidade de se capacitar para captar. Exatamente, é o Perfeito. nosso... E essa política nossa da preparação, né, ou seja, de você democratizar o acesso ao investimento, tem sido importante, porque outros parceiros da Secretaria de outros segmentos nos relataram que esse curso que nós fizemos ajudou outros produtores a estarem aptos a outros processos de edital e de seleção e premiação de ação cultural. Né? Como o nosso processo ele é bastante denso e complexo, né? As pessoas puderam, por conta disso, se prepararam para citar em outras disputas, e aí está rodando o mercado, rodando a cena cultural carioca em todos os territórios. Isso que é fundamental para a gente salientar aqui. Né? Perfeito. A gente está no finalzinho do programa. Projetos Leandro, projetos Adriana. A gente está aí com o projeto Favela Cria, que é um projeto que está muito legal, que o Ceres tem apoiado a gente, né? E aí acho que bom que a gente trouxe à tona essa questão das leis de incentivo e da cultura no Rio de Janeiro, nesse momento que o Rio de Janeiro anda, né? Então assim, e manter essa informação viva de como a gente pode apoiar, patrocinar aí nas empresas e para não deixar morrer os nossos projetos. Tanto projeto bonito. Tanto projeto tem bonito. Como correr atrás. Exato. Tem como. Não vou falar que é fácil, porque de fato, Dani, não é. Não é fácil, mas assim, quando a gente ama o que a gente faz, não tem jeito. A gente vai lá, a gente bate na porta de um, bate na Com porta amor e informação. Pronto, aí as coisas ficam mais... É o casamento perfeito. É um casamento muito bom, é isso. Adriana, dicas? Fazer o que Leandro, né, fez, que é não só buscar o canal formal, esperar, né, o momento dessa rodada de negócios da lei, bater mesmo na porta, né, defender o seu projeto. Quando começa essa rodada de negócios, as empresas que possuem seus projetos, as ONGs, as instituições, já começam a se relacionar conosco. Porque tem aquele momento que segue, né, para o órgão, né, para a gestão, né, que faz aquele filtro, mas elas já começam a conversar. Então, ficar atento aí às datas. Às datas, exatamente. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, Eduardo. Parabéns pelo trabalho. Sucesso, Leandro. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Uma raposa passeava numa vinícola.
quando de repente ela viu umas uvas madurinhas no meio de uma quantidade enorme de uvas verdes. Começou a babar e começou a pular para tentar pegar a tal da uva, mas não conseguia. Quando cansou, depois de 3 horas de tentativas, olhou e disse: eu não queria mesmo, e foi embora.